No dia 25 de agosto de 1854, fundou-se a cidade de Barretos, interior de São Paulo, tendo como base econômica a pecuária, sendo considerada a capital da pecuária nacional devido à excelência de suas pastagens. Fazendas foram estabelecidas e grande contingente foi atraído pelas possibilidades de ganho que a atividade pecuária passou a propiciar na região. Com isso, o presidente da Companhia de Vias Férreas e Pluviais, o conselheiro Antônio Prado, vislumbrou na pecuária a garantia de ganho certo. A diretoria da Companhia Paulista de Vias Férreas e Pluviais apresentou na sessão de Assembleia Geral, em junho de 1903, relatório sobre a importância do prolongamento da malha ferroviária até o município de Barretos, devido à abundância de aguadas e excelente qualidade das pastagens. A principal intenção da companhia era promover intercâmbio comercial entre o sertão e os portos localizados no litoral. Na gestão do prefeito Coronel Silvestre de Lima, no mês de maio de 1909, foi inaugurado o prolongamento dos trilhos até Barretos. O transporte ferroviário contribuiu para o desenvolvimento econômico do município e para a expansão da pecuária. A antiga estação de Barretos foi construída em 1912 e em 1926 foi inaugurada a nova estação, denominada A Moreira, em homenagem ao Dr. Alberto de Mendonça Moreira. A estação ferroviária de Barretos era considerada a mais importante da região, superando as estações de Araraquara, Jabuticabal e Bebedouro. Por muitos anos, a linha em Barretos pertenceu à Companhia Paulista de Estrada e Ferro, servindo aos trens de passageiros. Em outubro de 1971, a Ferrovia Paulista S.A. FEPASA passou a controlar a linha de trem em Barretos, surgida a partir da unificação das malhas de 5 ferrovias. Próxima à estação, havia uma colônia com 74 glebas, destinadas à acomodação dos operários da FEPASA e seus familiares. O declínio da malha ferroviária se deu no governo do presidente Juscelino Kubitschek entre 1956 e 1960, que priorizou o sistema rodoviário como principal meio de transporte, desencadeando a falta de investimento no setor ferroviário, propiciando a extinção da Ferrovia Paulista S.A. FEPASA no ano de 1998. Com a extinção da FEPASA, os trabalhadores, inclusive seus familiares, permaneceram nas casas da colônia, porém inseguros por não serem os reais proprietários dos imóveis, correndo o risco de ficarem sem moradia. Eu queria que o Dr. Web viesse dar uma olhada aqui no lixo que está aqui, ó. Aqui é perigoso, tá da dengue, a gente põe fogo, põe tudo aqui. E nós já fomos na prefeitura, fomos na Câmara, conversamos com os vereadores e até hoje eles não resolveram nada. E também, queria perguntar para o Dr. Web sobre essas casas aqui, se vão sair venda, o que vai acontecer aqui. Então eu quero dizer o seguinte, as casas não pertencem à prefeitura. Nós estamos vendo que a FEPASA foi passado para o BNDES, do BNDES para a rede ferroviária. Nós estamos trabalhando para poder solucionar esses problemas. Com a retirada dos trilhos, então, vamos solucionar todos os problemas. E aqui está outro exemplo da dedicação dos moradores da Vila Paulista. Essas árvores foram plantadas há 1 ano e meio. São ipês e castanheiras. Outro morador que pega firme na enxada para dar mais vida ao local é o senhor Zezão. Ele enfrenta dias de sol para cuidar por conta de uma faixa de mais de 300 metros de comprimento. As árvores da praça improvisada foi ele que plantou. Não fosse o exemplo do seu Zezão, os sinais do esquecimento da vila pelas autoridades seriam até mais evidentes. Vai fazer 22 anos que eu moro aqui, a gente sempre vê esse problema desse mato que toma conta aqui na redondeza, né? Então a gente se sente um pouco envergonhado, né? Então a gente procura fazer isso aí para ficar mais bonito, né? A presença desse funcionário da Rede Ferroviária Federal está tirando o sossego dos moradores da Vila Paulista. Luiz Carlos Pereira é de Bauru e foi indicado pela empresa para o recadastramento dos imóveis pertencentes à rede e que não foram incluídos na negociação com a Ferroban. Então a empresa está se desfazendo de todo o patrimônio não operacional, que não pertence à Ferroban. Essas casas vão ser vendidas? Vão ser vendidas, com certeza. Os moradores terão prioridade? Os moradores terão prioridades, que eles são os ocupantes, né? Quem mora aqui está preocupado. A previsão de venda é de prazo de 6 meses. O pessoal, apesar de pegos de surpresa, veem a possibilidade de compra. Entretanto, querem a ajuda do município.
que agora veio esse rapaz para fazer recadastramento do pessoal e ninguém quer fazer, porque todo mundo está com medo. O prefeito veio aqui, para ele fazer melhoria aqui, tem que sair à venda, porque isso aqui é considerado como condomínio. Ele não pode fazer um asfalto, não pode fazer nada aqui que não tem de onde ele cobrar. Então, eu queria uma força dele para resolver esse problema nosso. Melhor para todos, porque isso aqui está bem dizendo no centro. Isso aqui está até... Se não é cada um cuidar da sua casa, estava horrível isso aqui. Quando o funcionário da Rede Ferroviária Federal esteve por aqui, os moradores ficaram apreensivos. Mas com a boa conversa, ele convenceu a todos que o trabalho que estava realizando era um simples levantamento para facilitar a venda dos imóveis para quem já mora neles. Até chegou a cartinha anunciando a prioridade quando for vender. Mas junto veio o boleto para pagar a prestação. E os valores não são nada do que foi prometido. A chiadeira é geral. Seu Vicente é antigo morador do local. 31 anos. Eu mudei para cá em 69. O senhor sempre morou aqui, sempre gostou daqui? Aqui. Casei e mudei para cá. E o que o senhor acha do valor que está sendo cobrado pelas casas? Um absurdo. É muito... Isso é roubo. O senhor vai dar conta de pagar? Não, eu... Pelo meu ordenado eu dou conta, mas não que... Isso que não dá. E eu quero falar para o Dr. Web, se possível, dele vir fazer uma reunião. Estamos de portas abertas para receber ele, para fazer uma reunião, para ele conversar com a gente, para poder ver se dá um jeito, porque isso aqui está um absurdo. Se houve um aumento do que se estão cobrando dos moradores, até agora eu fui comunicado, não sabia de absolutamente nada. Mas nosso departamento jurídico da Prefeitura está em ter disposição para dar retaguarda em tudo aquilo que for preciso. Pode nos procurar, eu peço que um advogado da Prefeitura possa estar juntos, acompanhando, mas todas as reivindicações do pessoal tenho procurado acompanhar. Disse na semana passada aqui, que no momento que houver a permuta do novo traçado para o traçado antigo, se nós conseguirmos englobar aquelas casas, elas serão entregues aos moradores hoje, a quem estão ocupando. Passamos o ano passado inteiro tentando fazer a troca do traçado novo com o traçado antigo. Ou seja, a Prefeitura entrega o traçado novo para o Ministério dos Transportes, né, a Rede Brasil Ferrovias, e recebemos o traçado antigo e mais as casas, fazemos um encontro de contas para ver quem que tem que dar para alguém, se alguém deve para alguém, e isso ser resolvido de maneira definitiva. Não deu para se fazer isso porque o novo traçado, ele ainda não está plenamente concluído. O Ministério esteve aqui, o DENIT esteve aqui, o engenheiro viu, existem ainda obras a serem feitas lá. A Prefeitura tinha que colocar um tanto nessa obra, o prefeito anterior colocou muito mais do que tinha, quer dizer, a cidade de Barretos tem a ver nessa obra. Então tem muitos detalhes nisso, porque infelizmente não foi feito assim tudo conjuntamente. Então nós estamos resolvendo isso e a partir do momento resolvido nós vamos dizer, tem essa área nossa aqui, as casas, o trilho e tem o novo. Vamos bater as contas, ver, a Prefeitura colocou a mais, fechar as contas e resolver isso daí. Diante de toda a situação, o vereador Paulo Correia assumiu um compromisso com os moradores e teve como missão a transferência das casas da colônia aos moradores. Foi uma luta intensa. Correia se dirigiu inúmeras vezes à capital paulista, no gabinete da Superintendente do Patrimônio da União, para agilizar o processo de regularização fundiária. Eu vou estar em São Paulo, eu vou ao DENIT, eu vou à rede ferroviária, vocês não pertencem mais à rede ferroviária, vocês pertencem à Secretaria do Patrimônio da União. É importante essa notícia para vocês, porque a rede ferroviária, ela não pode fazer o caráter social que vocês estão pretendendo. Eu vou estar na Secretaria do Patrimônio, já está agendado às 3 horas da tarde, para que a gente possa estar conversando, porque a Secretaria do Patrimônio da União recebeu aquela área que está para baixo das casas aí, aquela a área livre onde tem um campo, dá um total de 36 mil metros e as 44 casas na parte de cima. Vereador, deputado,
Estado que está brigando por vocês, o próprio prefeito também. Então nós vamos dar preferência a vocês. Pelo menos o Paulo e eu já vimos, olha, no Rio nós já fomos várias vezes. Márcia, não é falta da gente estar atrás, é que a burocracia da coisa é muito grande. O vereador foi atendido e em abril de 2010 o município recebeu da União as glebas A e B, localizadas no bairro Nogueira. A gleba A abrange as 44 casas da Vila Paulista, na antiga colônia da FEPASA, e a gleba B abrange a área do antigo pátio de manobras e a garagem da FEPASA. Patrimônio da União, o governo federal está repassando ao município de Barretos uma área de 34 mil metros quadrados, onde vão ser construídos lá 244 apartamentos e também 44 casas. Essa é a primeira etapa. Está passando sem custo para o município de Barretos. Área equivalente a 4 milhões e meio para o município de Barretos. Na manhã do dia 4 de março de 2013, o vereador Paulo Correia, juntamente com o prefeito Guilherme de Ávila e a líder comunitária da colônia da FEPASA, Márcia Alves, estiveram presentes no gabinete da Superintendência do Patrimônio da União para assinar o contrato de concessão de direito real de uso. O contrato foi assinado pela superintendente doutora Ana Lúcia dos Anjos, pelo vereador e pelo prefeito. De acordo com informações da superintendente, 11.600 imóveis em todo o estado de São Paulo estão em processo de transferência e Barretos foi um dos primeiros casos a ser resolvido. Hoje, dia 4 de março de 2013, nós tivemos na Secretaria do Patrimônio da União, onde nós tivemos a oportunidade de pegar a assinatura da superintendente, doutora Ana Lúcia, nas escrituras dos moradores das 44 casas. Eu quero ressaltar que é a primeira etapa. Nós temos a segunda etapa, que são as 30 restantes, que é em torno da estação ferroviária. É uma luta antiga que nós aí agora estamos chegando ao final. Ou seja, os moradores estão tendo aquele sonho de ter a escritura em mãos. No mês de março de 2013, os moradores assinaram o contrato de concessão de direito real de uso. Foi um momento de muita alegria e emoção para os moradores. Muitos deles haviam perdido as esperanças. Aguardaram por mais de 35 anos pela transferência de suas casas. Para mim, representa uma vitória na minha vida, porque isso aqui é uma luta dos moradores da conquista da casa própria. Eu estou na luta com o vereador Paulo Correia há 9 anos, então para mim é uma luta muito grande e agora, graças a Deus, a gente conseguimos conquistar nosso sonho. Parece que é mentira. É um sonho. Amanhã mesmo vai fazer 46 anos que eu espero por isso. Mas sempre fala, tem aquele ditado, sempre tem um fim, né? Eu que não aguardemos até agora, hoje é uma realidade. Os contratos assinados foram encaminhados à Superintendência do Patrimônio da União, que emitiu a certidão que será entregue aos moradores para efetivarem o registro de seus imóveis. Mas a luta ainda continua. O próximo passo é a transferência das 30 casas no entorno da estação. O memorial descritivo, bem como outros documentos, foram encaminhados à superintendência para dar andamento nos trâmites processuais. Hoje, os moradores da Vila Paulista podem comemorar mais um sonho realizado.